Pessoal, então, boa noite, tá, para vocês. Primeira vez que a gente está usando o Microsoft Teams na turma, né? É normal que dê um contratempo ou outro, tá certo? A turma da quinta-feira, né, já tinha feito aula na semana passada. Então, a pessoa já sabia, estava cadastrado e tal. Enfim, eu mudei o link, atualizei o link, tá? Eu não sei o que aconteceu naquele... Na verdade, eu até imagino. Eu configurei a sala mais cedo, mas no roteiro deles falava que não precisava acrescentar os e-mails, que na hora que a pessoa clicasse no link, né, ele ia pedir a instalação e ia resolver o problema. Mas como isso não aconteceu, eu criei uma outra sala. A sala, então, se vocês olharem, ela está escrito TCM, e a outra eu vou excluir. Eu atualizei o link lá no portal, o link está correto, beleza? Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui, pessoal, só para facilitar o andamento da nossa aula, né? Nós estamos começando às... Na verdade, eu estou aqui desde 19, né? Hoje, por conta de TCM, eu estou o dia todo, né? Esse corona está fazendo a gente trabalhar dobrado, que tem muita ferramenta que é novidade, né? Publicação de aula, enfim, tem uma série de coisas, tá bom? Então, eu vou pedir um pouco de paciência para vocês, tá? E aí eu vou seguir o nosso script. Bom, primeira coisa, né? Eu vou compartilhar minha tela. Aí eu vou colocar o microfone de vocês. Vou deixar ele aberto aqui. Qualquer coisa vocês podem me chamar, eu paro, beleza? Mas a gente vai ter um tempinho aí para tirar dúvida, tudo, beleza? Bom, com o script então aberto, só um minutinho que eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu estou só colocando aqui no ponto certo aqui. Tem que fechar um pouco de tela, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no TCM. Não. Vamos fazer o seguinte: eu vou fechar o browser aqui do WhatsApp e o chat do Microsoft Teams está com problema. Se alguém chamar aí no fora, vocês me avisam, tá? Porque eu vou fechar o meu WhatsApp aqui. Vou deixar só o Teams mesmo aberto. Bom, então eu vou compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui. Estão vendo a tela aí? A tela está compartilhada? Tá compartilhado assim, não tá vi. Beleza. Aí, meu conterrâneo aí, o Bruno de Mariana, povo de Mariana. Sim, tá dando pra ver. Isso. Aí, ô Bruno, qualquer coisa aí, como o chat não está funcionando, você liga o microfone e me chama, tá bom? Bom, pessoal, Beleza. hoje, o que acontece? Todo o material adicional, vai ser disponibilizado na aula 1 para vocês, correto? O conteúdo que nós vamos ver hoje aqui, obviamente que tem coisas que vai dar tempo e tem coisas que eu vou só orientar que depois vocês vão trabalhar em casa, beleza? Primeira coisa, né? Eu tentei, confesso que eu tentei disponibilizar um pacote de instalação do MATLAB para vocês, mas o arquivo tem 8 gigabytes, tá? Então, eu vou tentar subir com esse arquivo no final de semana, vou compartilhar no meu Drive, e aí vocês baixam, tá certo? E depois eu vou tirar o link, beleza? Se algum colega aí de vocês tiver também, vocês pegam, né? MATLAB aí é uma ferramenta que você tem que ter ela no seu PC instalada, beleza? Bom, hoje, pessoal... Beleza. Opa, sim. Quando você tiver terminado de subir, você só dá um toque na gente no. Ah, não, sim, eu vou avisar. Não, eu vou avisar. Tem que avisar. Não sei se vocês viram lá, mas mandar mensagem lá, na hora que tem uma mensagem importante, eu mando lá no grupo do WhatsApp, beleza? Senão vocês não vão ficar sabendo. Beleza. Mas assim, eu tô meio só de pé atrás, que o arquivo é muito grande. Ele tem 8 GB, né? Então eu vou ter que deixar ele subindo aqui e aí torcer para não dar errado, tá? Mas procurem em Belo Horizonte, vocês que estão aí, dentro do grupo lá do Pitágoras também, se tem algum colega mais próximo, tá? Se tem um MATLAB, só como um plano B. Vamos pensar que vai dar tudo certo, mas essa época de coronavírus, cara, nossa senhora. Mas enfim, vamos tocar o pau então. Bom, o tópico 3 aí, pessoal, vai ser uns exercícios do MATLAB, tá? Tem uma lista chamada Lista de Exercício 1. Na verdade, não o objetivo é treinar a teoria de controle, mas utilizando o MATLAB, beleza? O tópico 3
eu vou dar na verdade, eu não vou passar no livro todo, mas eu vou resolver um exercício de cada sessão dessa, a título de apenas como vocês têm que estudar em casa, né? E aí, no final, vocês têm que fazer o exercício do. E o livro, normalmente, o aluno vai deixando, né? Mas tem lá no exercício do livro que é muito importante que vocês façam, tá certo? Bom, no tópico 4, né? Vocês já começaram a mexer lá com o material, baixar o material que eu disponibilizei na aula 1 sobre MATLAB. Tá? Eu vou mostrar para vocês que as aplicações tem tudo a ver, né, com coisas que a gente vai ver na disciplina. São tópicos mais avançados, tá? Bom, com relação a dúvidas, pessoal, vocês não precisam esperar para tirar dúvidas só nos encontros, não. Vocês contam aí com os monitores online, tá? E vocês têm também, né, o meu e-mail aí, ó, geraldo.p.souza@croton, beleza? Eu já pedir para fazer um upgrade na minha internet, que ela é bem lenta, tá? Mas, por enquanto, se cair ou qualquer coisa, vocês só me chamar aí, beleza? Bom, então, o que vai acontecer? Primeiro, né, eu queria mostrar para vocês os links. Dentro da aula 1, tem 2 links importantes aí, que eu queria que vocês dessem uma olhada, que é o do roteiro para... Bom, a instalação não vai ter como a gente mexer agora, tá, pessoal? Porque vocês vão ter que instalar o software, né? E lá dentro do diretório, quando vocês descompactarem, tem assim um leia-me, read-me, um arquivo TXT, que lá vocês têm que seguir os passos e fazer o que ele está pedindo para conseguir instalar. Basicamente, você vai fazer uma instalação e tem um diretório que você tem que substituir, que é um diretório onde está o arquivo binário. Tá? Então, é só ler lá. Eu vou aguardar vocês fazendo esse teste aí, beleza? Bom, agora, pessoal, eu vou abrir aqui um arquivo chamado assim, Roteiro Prático da Unidade 1. Então, eu vou abrir ele aqui e vou compartilhar a tela. Só um minutinho, tá certo? Só um minuto que eu vou compartilhar a tela daqui a pouco. Esse roteiro que eu vou mostrar para vocês agora seria o roteiro que a gente trabalharia com ele no laboratório, né? Só um minuto. Então, eu vou ter que parar O Teams, ele não permite fazer transição de tela, beleza? Então, eu vou ter que parar o compartilhamento e habilitar para compartilhar de novo. Só um minuto aí que eu vou fazer isso. Bom, eu estou falando que não permite, mas talvez eu que não sei fazer, né? Mas vamos fazer do jeito que eu sei aqui. Bom, esse roteiro aí, pessoal, é o fechamento da unidade 3. Beleza? Bom, esse link está escrito assim, prática 2. Então, o que essa prática está fazendo? Mas eu não vou fazer ela com vocês aqui agora, não. Vou deixar vocês instalarem o MATLAB, vocês vão fazer essa prática e vão mandar o resultado para mim por e-mail, tá? Essa prática aí, ela tem um valor de 200 pontos. Beleza? Eu só vou dar uma passada aqui com vocês no script. Então, é o MATLAB que vocês vão ter que usar. Então, o que esse script está pedindo para vocês fazerem? Esse é um circuito... Oi? Essa prática, esse script que você está mostrando aí, é aquele que já está lá no AVA? Eu coloquei hoje, agora à tarde. Eu coloquei assim. Hoje, né? Então, vai ser esse que a gente vai ter que, só para tirar a dúvida. Isso é na unidade 1. Unidade 1. E depois enviar para você o resultado. Isso, exato. Beleza. Tá? Só que nós não vamos fazer ele aqui agora, só para não ficar uma coisa muito chata, tá? Porque vocês não instalaram o Pescad ainda, o MATLAB. Beleza. Tá certo? Beleza? Bom, nós fizemos um circuito muito parecido com esse, só que a gente fez um circuito RC, tá? Esse aqui é um circuito RLC. Ele está pedindo algumas coisas aqui para vocês, para entrar com os valores, né? E aqui dentro do exercício, tem algumas funções que nós já trabalhamos, beleza? Mas veja bem, pessoal, na hora que você montar esse seno aqui,
ele está falando que o seno, a entrada, esse C tem que variar de 1 a 5. Né? Você vai ter que fazer um loop, colocar um C aí, começando com 1, aí você vai mudando o valor do C, variando de 1 a 5, e vai preenchendo ele, tá? O restante do script não tem muita novidade, assim, não tem muita coisa diferente. Eu vou explicar para vocês aqui. Essa função máximo, né, o que essa função faz? Dado um vetor, ela pega o maior valor que está dentro daquele vetor, tá? O que esse script está fazendo, ele vai gerar um sinal, vai pegar qual é o maior valor desse sinal e vai mandar plotar isso, tá? Bom, essa é a prática da unidade 1. Na verdade, assim, é a unidade 1, seção 1, unidade 1, seção 2, unidade 1, seção 3. Então, essa prática, ela fecha as 3 sessões, que é uma introdução, né, à teoria de controle. Beleza? Então, já está lá na prática de vocês, tá? Então, eu vou fechar essa prática aqui. Assim, quando vocês instalarem o MATLAB, vocês vão fazer um teste aqui. É normal, pessoal, uma máquina ou outra dar problema, tá? Porque é notebook, às vezes é PC, aí vocês têm que me avisar. Tomara que não dê erro nenhum, tá? Porque se instala, vai dar tudo certo, e aí beleza. Mas se der algum problema, vocês têm que me avisar aí para a gente saber. Vamos contar aí, como o nosso... eu estou com muita urgência para vocês instalem, comecem a instalar o MATLAB, tá? Para eu ajudar vocês, para a gente ter a ferramenta instalada na máquina. Bom, então, posso fechar aqui, pessoal? Alguma dúvida? Bom, eu estou assumindo, então, que vocês não, né? Vocês vão ter que pegar os pontos aqui, as funções, e gerando lá dentro do MATLAB. Eu vou ter que alternar agora a tela, porque senão ele não... Eu tenho que parar a tela de novo e compartilhar outra, tá? Deixa eu só ver qual que é o próximo ponto. Espera aí. Bom, então, eu mostrei aqui para vocês. Agora, eu vou no tópico 3. O tópico 3, se vocês estiverem com o arquivo texto aberto aí, ele está escrito assim, lista de exercício 1, MATLAB. Tá certo? Bom, o que é essa lista de exercício 1? O que é isso? Lista de exercício 1. Lá na aula 1 do AVA, eu publiquei um documento chamado Lista 1. Teoria de controle, lista 1. Deixa eu abrir ela aqui, só um minutinho. Deixa eu fechar um pouco de coisa, porque está meio tumultuado aqui. Só um minuto que eu vou... Eu abri muita coisa aqui. Então, eu vou publicar... Vou abrir aqui a lista 1. Eu vou ter que parar a tela de novo e compartilhar novamente. Bom, o que essa lista tem aí, pessoal? São exercícios do MATLAB, tá? Para vocês treinarem aí, né? O que ele está perguntando? Olha só, apresente as raízes da seguinte equação. Olha o tamanho dessa equação aí. 1s elevado a 4, 2s elevado a 3, 2s elevado a 2, mais 2s mais 2, tá? Quando a gente fala equação característica, pessoal, quando eu mostrei para vocês uma função de transferência, tem o numerador e o denominador, tá? Toda vez que eu falar equação de característica, é o denominador, tá? Eu chamei a equação característica de Q de S, beleza? Ele quer saber as raízes dessa equação. Por que ele quer saber as raízes? Eu não sei se vocês lembram, mas na função de transferência, uma coisa que é muito importante, um cálculo, é saber os polos, tá? Os polos, na verdade, são os valores, né, que vão zerar o denominador da equação, beleza? E nós vimos que se zerar o denominador, né, eu posso causar um problema, uma instabilidade no sistema, tá? Então, já que um grande interesse meu é com o que zera o denominador, nós damos um nome especial para essa equação, que é equação característica.
Então, veja bem, ele está perguntando assim, quais são as raízes, o que resolve esse problema aí para mim? Tá? Q de S é um S elevado a 4, 2S elevado a 3, 2S elevado a 2, mais 2S mais 2. Bom, fiquem com a caneta aí do lado, tá? Porque aí vocês vão anotar aí um comando aí do MATLAB. Então, eu vou anotar aqui a função, S elevado a 4, vou anotar aqui no meu caderno, porque agora eu vou chavear para o MATLAB, para mostrar para vocês como que eu tenho que resolver isso aí. Então, eu vou fazer aqui S elevado a 4, mais 2S elevado a 3, mais 2S elevado a 2, mais 2S mais 2. O que eu quero saber, na verdade, essa equação tem ordem 4, tá? Eu preciso saber, na verdade, quem são, olha lá, presente as raízes. Bom, então eu vou... depois tem uma outra equação, uma função de transferência, que ele colocou assim, função de transferência de malha fechada, FTMF. Ele deu o valor da função de transferência, ó, 10S2 mais 30 no numerador. Depois, ó, S elevado a 3 mais 11S elevado a 2 mais 30S mais 40. O que ele está dizendo? Analisa a estabilidade. Eu quero saber se esse sistema aí, representado por essa função de transferência, é estável ou não. Tá? Bom, se fosse uma equação fácil de resolver, fosse uma equação de segundo grau, eu aplico a fórmula de Bhaskara, né? E aí eu consigo descobrir quais são os valores de S, mas aí está um S elevado a 3, tá vendo? Depois, no exercício 3, está assim, aplica um degrau unitário no sistema 2 e 2 e refaça. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver o 4. Aplica um degrau unitário no sistema 2. Ah, tá. Ficou um erro na lista aí, tá? Então, e o exercício 5, nós não vimos a teoria, mas eu já deixei na lista, porque mais para frente tem que resolver isso aí. Bom, vou fazer o exercício 1 e eu vou ter que parar a tela aqui, a tela, tá certo? Para divulgar, para colocar, né, o MATLAB. Bom, onde que está o MATLAB aqui? Não, deu errado. Só um minutinho que eu tenho que abrir aqui o MATLAB. Agora sim. Bom, pessoal, nós vamos resolver esse exercício usando o MATLAB, tá certo? O primeiro exercício, ele falou assim, um S elevado a 4 mais 2S3 mais 2S2 mais 2S mais 2. Como é que eu resolvo isso? Então, eu vou dar um nome qualquer de uma variável, y igual, e vou colocar isso aí em forma de vetor, né? Aí, olha lá, um S elevado a 4. Então, eu vou colocar 1 no S elevado a 4, vou colocar 2 para o S elevado a 3, o 2 para o S elevado a 2, 2 para o S e 2, beleza? Esse y igual a 1 sobre 2 sobre... Assim que a gente representa essa equação aí, tá certo? Quando eu clicar Enter lá. Agora, eu quero que ele... eu vou falar para ele que tudo que eu entrar aqui vai ser em S. Então, eu vou fazer um TF-S. Lá o MATLAB ele já vai entender que agora tudo que... Olha lá, eu estou usando as funções no domínio do tempo contínuo, tá certo? Então, se eu quisesse o tempo discreto, o que eu faria? Só a título de curiosidade. Nós não vimos ainda tempo discreto, mas a letra muda para Z, tá? Então, olha lá, ele está falando que função de transferência em tempo discreto. Mas eu quero, na verdade, função de transferência em S. Bom, aquele y que eu entrei ali em cima, como é que a gente calcula as raízes aqui? Desse y aqui, ó. Eu vou usar um comando. Raiz em inglês é roots. Vou usar aqui y. Aquela equação representada por aquele vetor, S elevado a 4, mais 2S3, mais 2S2, mais 2S mais 2, é de ordem 4. Então, deu 4 raízes, ó. A primeira raiz deu menos 1, mais esse 0,6J.
A segunda, menos 1,1 menos 0,6J, 0,18 mais 1, 0,18 menos 1. Bom, essa equação característica aí, se ela tivesse numa função de transferência, uma pergunta que a gente faria é assim, esse sistema é estável? Aí, não vou... na verdade, olhando aí, pessoal, tem uma raiz que está no semiplano direito de Laplace, tá? Que são essas duas, né? Olha lá, tem um valor aqui, ó, que está no eixo imaginário, e essa parte real está no lado direito do semiplano. Então, quer dizer que esse fato tornou o sistema instável. Fez com que ele fosse para a instabilidade, tá? Mais um aqui, na verdade, tem no eixo real, né? Está com 0,18 e no lado imaginário está com 1,04 na direção I, para cima. E o outro está com 0,18, é um complexo conjugado, e menos 1 para baixo, né? Na verdade, no eixo imaginário. Beleza? Bom, o segundo exercício, ele deu a função de transferência em malha fechada. Está assim, 10S2 mais 30 no numerador. Então, eu vou colocar assim, numerador igual. Vou colocar 10, espaço, 30. Fechou. Beleza? Depois eu vou fazer assim, denominador igual. Olha lá. 1 do S3, 1 do S3, 11 do S2, 30 do S e 40. Fechei o parênteses. Agora, eu tenho numerador e denominador. Eu vou fazer assim, y igual transfer function num, vírgula, dem. Aí ele vai ter que montar a função de transferência. 10S mais 30, S3 mais 11S2 mais 30S mais 40. Beleza? Então, essa equação aí foi tirada de um sistema qualquer, de uma modelagem. O que ele quer que você faça é analisar a estabilidade. Bom, eu poderia, pessoal, aplicar um roots nesse denominador, tá vendo? Esse roots aí, ó. Se eu vier aqui no todo o denominador, olha lá, ele calculou, como a raiz é ordem 3, ele encontrou 3 raízes, tá vendo? E aí a pergunta que eu vou fazer para vocês, esse sistema ele é estável ou instável? Vai dar estável, concorda lá? Porque a parte real dos polos estão todas no semiplano esquerdo. Aí você olha só a parte real, tá? Você não olha, na verdade, o que importa para nós aqui é essa parte. Aí você tem um eixo vertical e um eixo horizontal. O fato do polo estar no eixo, no lado esquerdo do eixo vertical, quer dizer que esse sistema ele é estável, beleza? Então, se você souber fazer um cálculo de raiz cúbica, na matemática tem jeito. Você bate o olho aqui e faz essa análise visual, tá certo? Mas nós temos o MATLAB. Aí eu fiz aqui o cálculo do roots, né? Então, vocês anotam no caderno de vocês. O roots é um comando muito importante. Mas, o que vai acontecer? Se eu não tivesse esse roots, o pessoal inventou uma maneira de fazer uma análise gráfica, usando um negócio chamado lugar das raízes. Antes de ter o computador, o pessoal já conseguiu fazer isso, tá? Eu quero que ele faça o caminho, né? Graficamente, ele vai desenhar onde que estão esses polos. Então, se eu fizer esse R-Locus aí, ó, você vai lá no MATLAB, graficamente, ele demora um pouquinho, tá? Porque ele está fazendo um monte de conta, um monte de operações. Ele vai abrir um gráfico. E esse gráfico, agora vou ficar na dúvida se esse gráfico vai aparecer para vocês. Confirmem para mim se vocês conseguiram ver um gráfico aí. Eu vou descompartilhar a tela e compartilhar de novo, tá? Ah, tá. Olha lá, o gráfico é esse aí, ó. Esse é o lugar das raízes. O lugar das raízes, pessoal, ele te mostra onde que está o polo. Aquele polo lá deu no menos 1,5. Então, eu venho aqui no eixo
Esse eixo aqui é o eixo vertical, que está em 0. Aí eu venho aqui menos 1,5 aproximadamente. E aí mais, a primeira raiz deu mais 1,6J. Então ele está um pouquinho para cima. E depois o outro deu menos, na parte imaginária, 1,6. Então esse e o zero é o que, se você pegar o numerador e igualar a zero, o valor que leva o numerador para zero é essa bolinha aqui, ó, a representação dele é zero, tá? E um outro polo deu lá em menos 7, que é esse outro aqui. Ó. O que esse lugar das raízes está dizendo, pessoal? Que se for você mexer nessa função de transferência, mexer num ganho, que é um K que nós vamos ver mais para frente, tá? Esse polo, cada polo desse vai se mover em direção a um zero. Esse aqui vai em direção a esse primeiro zero aqui, e esse outro polo aqui, ele está subindo, e depois esse aqui está descendo. Vocês não estão vendo o zero aqui no gráfico, porque ele está no infinito, tá? Então, no lugar das raízes, então, ele mostra isso para você graficamente. E o comando no MATLAB é o rlocus. Tem como a gente fazer isso manualmente, tá? Manualmente tem como a gente fazer esse desenho aqui. Depois a gente vai fazer um exercício, tá? Para a gente ver isso. Mas hoje tem as ferramentas computacionais que resolvem isso para a gente. Beleza? Bom, então eu vou parar a tela e vou voltar lá na lista de exercícios para ver o que tem mais lá. Aliás, é porque o MATLAB, ele... deixa eu voltar aqui no... Bom, então eu estou aqui no... Se vocês quiserem baixar a lista também, tá? Baixar a lista lá do exercício, né? Então, o exercício 3, ele está falando assim, aplica um degrau unitário nessa função de transferência. Nós já vimos, né, que o degrau unitário, o comando é o step. Então, eu venho aqui dentro da minha função, vou fazer um step y. Ele já sabe. Então, aí eu vou analisar se esse sistema é estável ou não. Dou um enter. Dou enter. Aí ele vai jogar, né? O step, ele está indo de 0 a 1. De 0 a 1. Então, na hora que o gráfico aparecer aqui, eu vou compartilhar com vocês aí. Bom, infelizmente ele não compartilha automático, então eu tenho que parar e compartilhar de novo. Esse foi o resultado. Tá certo? Qual a conclusão que nós podemos tirar desse gráfico aí, pessoal? Analise comigo. A primeira coisa é que esse sistema aí, ele é estável, tá vendo? Porque, olha lá, ele saiu, ele em regime permanente, ele está dando próximo a 0,75, tá vendo? Teve um sobressalto aqui, né? Um pouquinho, mas ele, em regime permanente, ele está estável. E como você aplicou um degrau, né? O degrau é de 0 a 1. Se o sistema ele tivesse parado em 1, aí não teria erro em regime permanente nenhum, tá certo? Mas nesse caso aqui, ó, ele está em regime permanente, está dando próximo a 0,75. Então, isso significa que em regime permanente está dando erro de próxima lá, a amplitude 0,74. 1 menos 0,74, olha lá, na verdade é 0,75, né? Esse 0,75, se você dividir 1 menos esse valor aí, vai ser o erro em regime permanente. Está dando um 0,26, 25 aproximadamente, 0,25, né? O erro em regime permanente. Mas o importante para nós aí é que esse sistema aí, ele é estável. Beleza? Bom, então essa primeira análise dessa lista, ela é muito computacional, tá? Vocês vão pegando os comandos, vão olhando, vão analisando, né? Mas já tem que ter em mente, né? O que é polo, o que é zero. Nós vimos na anotação do caderno o que é a função de transferência em malha fechada, né? Aí nós realimentamos a malha e deduzimos a fórmula, né? E aí, agora nós temos que fazer algumas análises em cima desses valores, beleza? Bom, eu vou parar de compartilhar minha tela de novo aqui, para fechar esse gráfico, e
vou voltar agora lá no meu script. Bom, então essa lista, pessoal, essa lista é uma lista preparatória para a prova, tá certo? Ela está publicada com o nome assim, lista 1, quer dizer que ela é uma lista para a prova 1, beleza? Bom, então você vai descer aqui, tem sistema de segunda ordem que nós ainda não vimos. O nosso foco na unidade 2, desculpa, são sistemas de segunda ordem, tá? Mas nós ainda, a unidade 2, quem já tiver adiantado nela, vocês vão ver que ele vai estar falando sobre frequência natural, né? Sobre o QC, sobre o ômega N, mas por enquanto hoje eu vou fechar só a unidade 1, que é a nossa primeira conversa, tá? Bom, essa função aqui, pessoal, em vez do S, ele usou Z, tá? Isso significa que nós estamos trabalhando com sinais discretos, discretizados. Então, mas eu não vou aprofundar muito nisso aqui agora, não. Mas da mesma maneira que eu fiz lá o comando rlocus, eu vou fazer dessa função aqui, ó, que está em Z, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o numerador, pegar o denominador, vou fazer lá o sys igual transfer function num, den. Bom, esse 1 aqui é uma novidade para a gente, tá? Por que ele é uma novidade? Porque no mundo discreto, o discreto, imagina um sinal contínuo no tempo. O discreto, de tempos em tempos, eu vou pegar um determinado ponto daquele sinal, tá? Esse 1 aí está dizendo que ele vai pegar de 1 em 1 segundo, a cada 1 segundo. O comando rlocus funciona da mesma maneira, ele vai desenhar esse sinal, tá? E aí eu vou plotar isso aqui no MATLAB só para vocês verem. Mas a primeira coisa que eu preciso fazer é falar para ele que agora eu não estou trabalhando mais em S, eu estou trabalhando em Z, que aí é o mundo discreto. Beleza? Então eu vou parar aqui minha tela e vou compartilhar de novo do MATLAB. Bom, então eu vou pegar lá o valor, tá? Eu já vou pegar o num. Bom, se eu fizer o num, vírgula, dem aqui, copiar e colar, ele vai entender que é S, tá certo? Então eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar para Z. Então eu vou fazer TFZ. TFZ. Olha lá. Então ele está dizendo para mim que quando você vai fazer uma conversão analógica para digital, tá? Você pega o sinal analógico e pega alguns pontos apenas, né? Daquele sinal. Beleza? E aí a gente passa a chamar essa função aqui agora, em vez de S, o S é domínio de tempo contínuo, o Z é tempo discreto. Então eu vou pegar agora minha função de transferência, vou pegar o numerador e vou pegar o denominador também. Vou colar aqui, ó, mesma coisa, tá? Fiz o numerador, agora eu vou fazer o denominador. Vou dar um Ctrl C, vou dar um Enter. Bom, fiz o numerador, agora eu vou fazer aqui a minha função y em z, um terceiro ponto, que é daquele sinal, daquela função, quais pontos, como é que é o espaçamento desse período. Quando eu der um enter ali, olha lá, função de transferência em z agora. Toda vez que você visualizar uma função de transferência que tiver em z, é mundo discreto. Tiver em s, é tempo contínuo, tá certo? Vamos fazer, então, desenhar o gráfico. O conceito é o mesmo, tá? Conceito do lugar das raízes, ele funciona da mesma maneira. Só que o comando é o mesmo. Eu fiz uma coisa errada aqui no meu script, porque eu chamei a variável de sys, esqueci de colocar chamei ela de yz, desculpa. Na verdade, quando eu fiz essa variável aqui, ó, eu tenho que chamar ela de sys. Porque lá no script, ele está chamando
vai chamar RLOC-SYS. Então, eu vou dar um Enter. Bom, o que acontece, pessoal? Ele está te mostrando o lugar das raízes, tá certo? Mesmo jeito do gráfico. Deixa eu compartilhar a tela aqui para o novo gráfico. Então, olha lá, RLOCs é o lugar das raízes, tá certo? Bom, de cara, eu estou vendo um X do lado direito do semiplano. E outro próximo aqui do, né? Esse Xzinho aí são os polos. E a bolinha são os zeros, tá certo? Então, no mundo digital, o comando funciona da mesma maneira, só que quando a gente está trabalhando com o mundo discreto, pessoal, a análise de estabilidade ela funciona um pouquinho diferente, tá? Então, tem aí um eixo vertical, o polo está do lado direito, em tempo contínuo seria instável, beleza? Mas em tempo discreto, há um conceito mais para frente, que a gente não vai ver agora, para a gente fazer essa análise aí, tá? Mas é só para mostrar para vocês que o comando ele não muda. Então, eu vou fechar aqui esse gráfico, que eu estou, e vou voltar lá na... Bom, então, a lista Deixa eu só voltar nela aqui. Essa lista é uma lista da prova. Eu coloquei também nessa lista, pessoal, fiz alguns exercícios que eu tirei do ENAD. Então, depois vocês vão dar uma olhadinha nos scripts, tá? Mais para frente a gente vai ver, ó, essa aqui é uma questão do ENAD, diagrama de Bold. Aqui tem olha lá, a função de transferência desse sinal, ele deu algumas opções. Aqui está em S, domínio de tempo contínuo, beleza? Bom, e a referência, né, o livro do Ogata. O livro do Ogata do Teoria de Controle Moderno, beleza? Então tá aí a lista da prova 1, ela não está completa ainda, além dos exercícios do AVA, que é o pré-aula, pós-aula, né, que vocês já estão acostumados aí. E lembrando, tem que estar sempre com o MATLAB do lado, beleza? Para ir treinando, que é a melhor maneira de vocês irem assimilando os conceitos aí. Com essa lista, então, aqui, fechou. Está lá no AVA, lista 1, tá? Vocês vão me entregar essa lista, na verdade, assim que o pessoal marcar as avaliações, eu vou marcar um jeito de vocês me entregar, mas não deixa acumular, não, porque senão depois, né, vocês verem que rapidinho aqui eu fiz 3 exercícios desses, tá? Mas Ô, vocês têm... Geraldo, Oi. por exemplo, quando a gente for fazer essa lista, como é que a gente Ah, vai salvar um arquivo e enviar para você? Como é que funciona? normalmente, os exercícios... Na tela? Como é que funciona? Não. Normalmente, os exercícios que tiver pedindo no MATLAB é o gráfico. Você dá um Ctrl+C e um Ctrl+V naquele gráfico. Ah, tá. Então é só salvar um print do gráfico e te mandar. Exato. A não ser que seja um cálculo, tá? Mas esses exercícios aí, quando ele está te perguntando assim, aplica um degrau unitário. Na verdade, eu quero... Entendi. Tá? Mas, na verdade, assim, eu quero que o gráfico é para você entender o que você está fazendo, entendeu? Na verdade, você vai lá, abre um documento Word e fala assim, exercício 1, quais são as raízes? Você vai lá no MATLAB e dá um Ctrl+C, um Ctrl+V. Mas você tem que fazer entendendo por que você está fazendo aquela operação, beleza? Porque, na verdade, você está calculando ali são os polos, você está calculando os zeros, coisas que a gente tem que acostumar com esse palavreado aí, beleza? Bom, Beleza. então eu vou seguir aqui, tá, pessoal? Essa tela aqui, então, isso está resolvido, né? Vou parar de compartilhar ela aqui. Eu vou só fechar um pouco de coisa aqui, tá? Porque nós ficamos... Bom, vocês estão com o arquivo texto que eu mandei lá no WhatsApp. Ele está escrito assim, fechamento da unidade 1, seção 1, seção 2 e seção 3. Beleza, pessoal? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir o livro-texto de vocês, vou pedir um pouco de paciência, né, porque muitas vezes o pessoal acha que isso é um pouco chato, mas eu preciso fazer isso, tá? É de praxe. Eu não vou no AVA, eu vou no livro. Para eu parar em alguns pontos que eu tenho que chamar a atenção aqui, né? Para a gente hoje, a gente vai dar de um. E aí, qualquer dificuldade que vocês tiverem, vocês vão mandar um e-mail para mim. Beleza?
Então, eu vou abrir, eu estou, na verdade, com o livro texto aberto. Vou compartilhar a tela aqui com vocês agora. Bom, eu espero que vocês estejam vendo aí, tá certo? Bom, o conceito de malha aberta e malha fechada, tá, pessoal? Eu já passei para vocês, acho que vocês já tem graficamente, não, olha lá, o sistema de malha aberta, o controlador não recebe informação sobre o estado, sobre a saída do sistema. O estado aqui, na verdade, é a saída. Malha fechada, o controlador recebe a informação sobre o estado do sistema. Há uma realimentação, ele pega o valor de saída e realimenta. Graficamente, isso aqui nós estamos na unidade 1, tá? É isso aqui, ó. Tá? Esse primeiro, a letra A, aqui é um sistema em malha aberta, esse segundo é a malha fechada. Essa realimentação aqui, pessoal, é uma realimentação unitária. Quando ele não coloca nada aqui, é porque é 1. Porque, veja bem, se a saída, por exemplo, imagina que isso aqui é um nível de um tanque. Você quer que o nível do tanque seja 1 metro, tá? Então, você coloca na referência para ele aqui, vá para 1 metro. Aí ele controlou, atuou, jogou no sistema e está em 1 metro. Você vai pegar esse 1 metro e vai realimentar. Então, 1 metro menos 1 vai dar 0. Quer dizer que o erro aqui é 0, tá? O controlador não tem que fazer nada. Agora, na medida que esse nível for baixando, vamos imaginar, estiver em 0,9. 0,9, aqui a realimentação é 1, então ele está pegando a saída, 1 menos 0,9 deu 0,1. Aí ele sabe que o erro está em 0,1. Então o controlador tem que atuar para fazer com que esse nível vá para 1. Beleza? Bom, agora eu vou seguir o meu caderno, porque eu anotei as páginas onde a gente tem que parar. Deixa eu pegar aqui meu caderno de teoria de controle. E aí vocês vão acompanhando. Qualquer dúvida aí, vocês podem me parar aí. Diagrama de blocos, então, a gente viu. Então, essa leitura aqui das unidades 1, da unidade de seção 1, ela é tranquila, mas vocês têm que dar uma passada nela, tá? Para não deixar acumular. Então, agora, a título de curiosidade, eu vou apenas fazer, eu separei aqui alguns exercícios. Esse exercício aqui ele é muito interessante, porque ele engana a pessoa. Se você fizer esse exercício aí numa prova da Petrobras, parece simples, né? Mas vamos fazer ele junto aí, ó. O que ele está dizendo para você? Saber identificar a variável a ser realimentada é de extrema importância para um sistema de controle, pois a seleção de tal variável afeta tanto a modelagem do sistema quanto o projeto do controlador, tá? Por vezes, sua má seleção acarreta em um modelo que, além de estar errado, é impossível de ser submetido a um controlador, tá? Ele está dizendo o seguinte, tem essa caixa d'água aqui, ó. A casa de vocês tem um sisteminha desse, tá? As caixas d'água das residências contam com um sistema de controle puramente mecânico, né? O sistema é composto por uma boia e uma haste, cuja rotação afeta a vazão da válvula, né? Na medida que essa boia aumenta, diminui a entrada de água aqui. Vamos ver o que ele está perguntando para a gente aqui. Qual é a propriedade ou a variável que é realimentada para o sistema de controle? Pode habilitar o microfone de vocês, só para a gente fazer um teste. Qual é a variável desse sistema aí que vocês acham que está sendo realimentada? O nível da água? Nível da água. Quem que falou aí? Foi o Edson. Edson. É Edson ou Wellington? Edson. Edson. Ótimo, Edson. Você foi cirúrgico, Edson. Na verdade, é o nível da água, né? A questão toda, uma dúvida que as pessoas ficam é assim. Normalmente, o aluno vai lá e fala assim, volume de água presente na caixa d'água seria o volume ou seria o nível? Vamos fazer uma análise aqui, pessoal. Aqui, nesse momento, você tem que ser bem pontual. Qual é a variável que eu preciso controlar? É o nível. Por que é o nível? Porque na medida que esse nível sobe e desce, ele que vai fazer o controle para aumentar ou diminuir a vazão aqui para dentro dessa caixa. Vamos imaginar se fosse o volume. Vamos supor que a pessoa falou assim, não, está controlando é o volume. Faça uma análise comigo aqui. Se essa caixa fosse uma caixa d'água, vamos imaginar que
você colocou uma bola, você pegou uma bola de futebol, você enfiou essa bola de futebol lá dentro dessa caixa d'água. Na verdade, o volume ele vai continuar o mesmo, tá? O volume de água não mudou. No entanto, a boia vai acusar, ela vai mexer aí e vai fechar a vazão de água. Tá certo? Então, uma outra análise. Se estiver aumentando o volume horizontalmente, tá certo? A caixa, por exemplo, ela horizontalmente você está aumentando o volume de água, mas sempre o nível está o mesmo. Então, quer dizer que essa boia vai ficar parada, tá certo? Então, esse sistema aí, a variável controlada aí, o correto aí é o nível, né? Porque na medida que o nível sobe e desce, vai movimentar essa boia e vai alimentar o sistema de controle lá do outro lado, tá? Então, bem colocado aí pelo Edson aí. Bom, o restante eu não vou fazer aqui agora, pessoal, mas depois é importante que vocês deem uma passada nisso aí, beleza? E tudo que vocês tiverem de dúvida, manda para mim. Seção 2, transformada de Laplace. Aqui eu comecei a falar um pouquinho sobre a transformada de Laplace com vocês, mas você tem uma modelagem que é uma equação diferencial, tá? Essa equação diferencial, ela pode ser ordem 2, ordem 3, ordem 4, às vezes pode se tornar muito difícil para a gente analisar, né, com as ferramentas da matemática. A transformada de Laplace, então, o Laplace ele desenvolveu um método que você manda isso, você transforma essas equações diferenciais em equações algébricas, tá? Tem uma tabela e aí você analisa essa equação algébrica. Quando nós fizemos aquele sistema elétrico de exemplo, era muito parecido com isso aqui, ó, tá? Nós aplicamos Laplace e chegamos numa equação em S, tá? Bom, para aplicar Laplace, o sistema tem que ser um sistema linear. Sistema linear, o LIT é de linear. É um sistema que obedece o princípio da superposição. Tá? O princípio da superposição. E ele precisa ser invariante no tempo. O que é um sistema invariante no tempo? Na medida que o sistema ele começa a funcionar, né, por exemplo, o sistema elétrico, o valor do capacitor ele não muda, o valor do indutor não muda. Tá? Então, você modelou o sistema. Então, as constantes do sistema, aquele C que multiplica lá, que aparece na equação lá da derivada, esse C não muda de valor. Então, nessa equação aqui na modelagem, ó, tá vendo? Esse R aqui que está multiplicando, esse L que está multiplicando, a variável independente aqui é o T, tá? Uma variável só. O R que está aqui e o L, esses valores não podem mudar, beleza? Senão, um exemplo de uma modelagem que vai contrariar isso aí. Um avião, né? O avião, se você pensasse no volume do tanque, né? O volume do tanque está cheio de combustível. Na medida que ele começar a voar, vai diminuir o volume e vai diminuir o peso dele, tá? Então, quer dizer que você, na modelagem, tem que ver quais são os parâmetros que não mudam, para saber se você pode aplicar ou não aquela análise, tá? Bom, então ele vai falar de Laplace aqui para vocês. Vamos fazer um exercício que eu vou, por enquanto, eu quero que vocês trabalhem bastante para entender o conceito, tá? Depois a gente pega uma equação, um exercício numericamente e faz ele completo. Igual nós fizemos com aquele elétrico, né? Mas eu vou pegar o exercício 1. Aqui tem um sistema massa-mola, aí aparece aqui uma equação em S, tá? Em S no denominador, com S ao quadrado, um B de S e um K. E um 1 no numerador. Aqui é uma equação de segundo grau, tá? Mas eu vou deixar vocês darem uma lida aí, né? Porque é blended. Aqui ele está te mostrando aqui as funções básicas e a transformação para S. Vou deixar isso aqui também por enquanto, é uma tabela. Ele está dizendo assim, a função degrau unitário. A função degrau unitário é uma função que, para t menor que zero, o sinal está sempre em zero, para t maior que zero, ele está em 1, exatamente em 1, tá certo? Se você pegar esse t0 aqui igual a ele a zero, né, ele está dizendo que a transformada de Laplace é esse valor aqui, ó, 1 sobre S vezes E elevado a menos t0S. Se o instante de tempo for exatamente zero, quer dizer que esse expoente vai para zero, E elevado a zero vai dar 1, então é 1 sobre S. Então, toda vez que você tiver a transformada de Laplace da função degrau unitária, é 1 sobre S. Tá? As outras eu vou deixar aqui por enquanto. Vamos fazer só o exercício 1 por enquanto aqui.
Bom, vou lá no finalzinho, tá? Quem já fez aí os exercícios. Bom, o que ele está te perguntando aí? A transformada de Laplace ela é de grande utilidade para a resolução de equações diferenciais ordinárias, né, que são obtidas a partir da modelagem de sistemas dinâmicos, beleza? Então, você pegou o sistema elétrico, chegou numa equação lá, que vai aparecer derivada, integral, tá? O que ele está perguntando aí, pessoal? Sobre a transformada de Laplace, podemos afirmar que, letra A, realiza uma transformação do domínio do tempo para o domínio da frequência. Como o nosso tempo aqui está meio curto para ver o restante, já vou resolver isso aí, tá? Verdadeiro. Você está no domínio do tempo contínuo, joga para S. Toda vez que você tiver uma equação em S, o plano é o Laplace, tá? É o domínio da frequência. Esse S aí, na verdade, é o domínio da frequência. Bom, a letra B, pessoal, associa a saída à entrada do sistema. Quem associa a saída com a entrada, na verdade, é a função de transferência, tá? Não tem nada a ver aí com o fato aí da técnica desenvolvida pelo Laplace, não. Facilita, essas palavras aí, facilita, dificulta, isso aí já é um indício de que essa afirmativa é falsa, tá? Facilita a obtenção da entrada de um sistema dinâmico de parâmetros constantes. Não tem nada disso, tá? Isso aí é outro conceito. Para obter os parâmetros, você tem que fazer os cálculos da modelagem para saber qual é o valor do capacitor, qual é o valor do indutor e assim por diante, tá? A letra D, ele está dizendo o seguinte, é uma transformação linear. Esse símbolo aqui é o símbolo da transformada de Laplace. Ele está dizendo o seguinte, a transformada de Laplace de uma função f multiplicada por g, ou você multiplica o f por g e aplica Laplace, é igual a, ou você pega o Laplace dos sinais separados e depois você multiplica no final, tá certo? Na verdade, não. Isso aqui é falso, tá? Você não pode fazer isso, não. Realiza uma transformação no domínio do tempo para o domínio de período da função. Nem sei o que significa esse termo, domínio do período da função. Esse domínio do período, nem existe isso, tá? Isso aqui é falso. Então, a afirmativa correta aqui é a letra A, beleza? Bom, então, como eu falei para vocês, a disciplina ela é blended. Cada um tem uma dificuldade num ponto, tem alguma coisa que a pessoa não entende, aí vocês têm que me encaminhar aí as dúvidas, tá? Bom, a unidade 3, a seção 3, desculpa, ele está falando sobre tipos de problemas, né? Que você pode resolver aí com o controle, tá? E aí ele vai indicar aqui para você o MATLAB. Bom, eu não vou, nem mesmo porque não dá tempo. Aqui ele deu um sistema aqui muito parecido com aquele, na verdade é o sistema RC que nós fizemos, né? Desculpa. Eu fiz uma modelagem com vocês com o sistema RC, tá certo? Nós pegamos a função de transferência daquele sistema e a gente queria saber qual é a relação da saída com a entrada. Aqui nesse sistema, o Alt aqui, pessoal, é a tensão sobre o capacitor, porque ele está pegando em paralelo com o capacitor. E ele está aplicando um sinal na entrada, que é esse Uin. Ele quer saber qual é a relação do sinal de saída com relação ao sinal de entrada. Depois vocês podem refazer isso aqui. Ele vai chegar numa equação em S dessa natureza aqui, ó. 1 sobre 1 mais RC. O RC é a constante de tempo do sistema, tá? Nós fizemos isso lá no laboratório, né? Aplicamos um degrau para ver como é que ele se comportava. Esse é um sistema de primeira ordem. Então, olha lá, ele tem aqui uma equação aqui. Ele fez um jeito diferente aqui com o script do MATLAB e vou deixar depois para vocês testarem aqui, tá? Usando link simbólico, umas coisas aqui. Eu não gosto muito de usar esses links simbólicos, não. Aí, daquele jeito que eu passei para vocês no laboratório, nós fizemos a análise do sistema. Bom, existem as funções, né? Laplace. Dado uma equação diferencial, você usa essa função aqui, ele calcula, faz a transformada em S para você. Ou, tem também a função I, que é a função inversa, mas eu vou deixar isso aqui por enquanto, tá? Vou resolver um exercício, então, relativo a essa unidade. Então, é interessante vocês pegarem lá e executar esses scripts, né? Porque vocês têm que aprender isso, não é para mim, Geraldo, não.
vou falar sério, com bastante honestidade para vocês. Na engenharia de controle e automação, isso é um palavreado bem próximo, né? As pessoas falam disso aí o tempo todo. Então, olha lá, nós fizemos esse gráfico aí, ó. É um sistema de primeira ordem. Vocês fizeram ele no laboratório, tá certo? Inclusive, foi o primeiro laboratório valendo 200 pontos. Quem não fez, depois me procura que eu dou um jeito aí da gente fazer isso aí. Eu mando o roteiro, né? Vocês mandam e me entregam. Bom, aí nós aplicamos o impulso, né? Aplica o impulso aí o impulso é uma pancada, um impulso unitário lá. Aí ele jogou a tensão, na hora que você aplicar um impulso aí, ele tem esse comportamento aí, ele tem que voltar. Ele joga a tensão lá na entrada e depois ele estabiliza em zero, tá certo? Então, são dois sinais bastante úteis para a gente. Quando eu falo assim, aplica o degrau unitário, para T menor que zero é zero, para T maior que zero é 1. Aplica o impulso unitário, não pode ser um impulso qualquer, né? Um unitário quer dizer que ele tem amplitude 1. Nesse caso aqui, ele aplicou um valor de tensão igual a 1000 volts na entrada do sistema. Depois, instantaneamente, ele aplicou e tirou. Aí o comportamento foi esse aqui, tá? Bom, a constante de tempo aqui, esse R vezes C, vai determinar essa amplitude, esse valor aqui. Porque em T igual a zero, o valor é 1000, tá? E essa taxa de decaimento lá é aquele R vezes C que vai influenciar esse valor. Então, aqui, depois vocês façam esses testes com calma, que ele vai fazer essas discussões, né, com vocês aí. Bom, ele vai te explicar alguns comandos aqui do Laplace. Vou deixar para... Por enquanto, tá, pessoal, essa unidade ela é muito teórica, ela é mais teórica, tá? Então, tem alguns comandos aqui que a gente não usa tanto. Eu vou focar no MATLAB nos comandos que a gente usa mais, tá? Então, olha lá, no finalzinho, tem lá os exercícios. Lembrando que no AVA, quando você for começar uma sessão, vai no final do AVA e assista aquele vídeo de encerramento. Eu gosto de fazer assim. Assiste o vídeo de encerramento. Depois vai na pré-aula. Tenta fazer o exercício sem estudar a unidade. Aí você estuda a unidade, depois você estuda o pós-aula. Beleza? Assim que você vai entender, né? Vai se perguntar se você está entendendo ou não, tá? Bom, então, olha lá. Aqui ele vai te perguntar, os softwares de matemática são de grande auxílio no projeto e no desenvolvimento do sistema de controle, né? Pois possibilitam que o projetista aplique importantes conceitos aí de teoria de forma rápida e automatizada, já que é possível desenvolver scripts que agilizam as tarefas repetitivas. Faça uma análise, analise as afirmações a seguir. Bom, o que acontece, pessoal? Eu, na verdade, vou confessar para vocês que eu vou deixar vocês fazerem isso aí, né, depois, tá? Porque hoje foi um dia meio cansativo, que eu tive que gravar os vídeos, preparar a aula, aquela coisa toda, tá? E aí eu vou deixar essa parte aqui, esses exercícios dessa unidade, para vocês darem uma analisada aí com calma e depois mandar a dúvida, né? Por exemplo, igual ele está perguntando aqui nesse exercício 2, ó. Ele está dizendo que, na hora que ele fizer a análise desse nível, isso aqui é um tanque que está entrando água aqui. E aí ele fez um sensor para fazer esse controle desse nível dessa água, tá? Depois vocês vão dar uma lida aí. E esses gráficos estão representando, ó, como é que é o comportamento do nível. Olha o comportamento, a massa de água, desculpa. Olha como é que ele ficou aqui oscilando, ó, tá? Então, cada gráfico desse, ó, esse aqui ele não estabilizou, ó, ele está sempre oscilando para sempre. Isso aqui é o que a gente chama que o sistema ele é criticamente amortecido, tá? Ele ficou oscilando e ele não converge, ele não tem conversão dele aqui. O B lá, ele subiu, apliquei um degrau, ele ficou subindo, oscilando, mas tem uma dinâmica aqui de ir para o lugar que eu quero. Ele só está meio pulando aqui, tá certo? Tem um errinho aqui, mas ele está indo e descendo. Então, ele vai fazer essas análises com vocês, tá? Depois, vocês podem resolver aí e mandar as dúvidas, se for o caso, beleza? Deixa eu tomar uma água aqui. Bom, hoje, como nós tivemos aquele contratempo lá na unidade, né, no início, eu não estou fazendo intervalo, tá certo?
No entanto, esse vídeo que vai ser gravado, ele vai ficar muito longo, tá, pessoal? Então, eu vou tocar o pau aqui, porque é 9 horas agora, para a gente terminar o programado, beleza? E aí, qualquer dúvida depois vocês mandam um e-mail para mim. Eu vou finalizar essa... Então, essa sessão, ela está finalizada, beleza? Então, agora vocês têm que mandar dúvida, né? Toda essa unidade 1 trata de sistema de primeira ordem. Observe que os gráficos, ó, a análise está sempre aqui, ó. Olha lá, o sistema está estabilizando, mas com essa curva suave aqui, ó. Não tem aquele sobressalto típico de sistema de segunda ordem, que vai ser tratado, mais tratado na unidade 2, tá? Vou parar a tela. Dúvida aí, pessoal? Pode perguntar aí se vocês têm dúvida nisso que eu acabei de mostrar. Caso não, eu vou seguir. Tá fazendo mesmo. Sim. É assim, pessoal. Ensino à distância, vou falar que depois de um certo tempo eu comecei a gostar muito de ensino à distância, tá? Pra vocês terem uma ideia, quando eu terminei minha graduação, eu fazia um ensino à distância que eu ia fazer as práticas lá em Vespasiano, no Senai. Só que a gente tem que ter a mentalidade o seguinte, ó, eu tenho que ter uma hora que eu tenho que sentar aqui para eu fazer esse negócio. Por quê? Porque a prova 1, eu é que aplico. Eu vou aplicar uma prova que eu quero que vocês se saiam bem, tá? Então, vocês vão lá na lista, é o que nós estamos trabalhando aqui na aula. Na hora que vocês forem fazer a prova 2, a prova é acadêmica, é institucional, desculpa. Então, por isso que vocês têm que estar em dia com esse estudo, tá? Porque senão depois complica, vocês vão se perder nisso aí. Beleza? Então, fechamos aqui a unidade 1, seção 1, 2 e 3, tá? Então, na hora que a gente começar a ver a seção 2, quando eu falar em polo, falar em função de transferência em malha aberta, função de transferência em malha fechada, na cabeça, vocês têm que estar com isso aí, lembrar disso aí bem, beleza? Bom, apresentação do material de aplicações do MATLAB, eu vou deixar vocês abrirem aquele material que eu joguei lá na aula 1, no arquivo zip, e aí depois vocês vão baixar esse material, beleza? Eu só tenho um tópico aqui que eu vou chamar a atenção de vocês, que é o tópico, né, relativo à criação de função no MATLAB, que nós vamos precisar disso, tá? Então, o meu e-mail, ele está aqui, ó, o e-mail para vocês enviarem as dúvidas, geraldo.p.souza@croton.com.br. Eu tenho um e-mail, pessoal, que é o geraldo@mlink.com.br, que é o meu e-mail particular. Só que o pessoal da Pitágoras, eles... É uma maneira de fazer um controle é mandar nesse e-mail aí, porque eu tenho os dias certos para entrar e responder. E esse e-mail, geraldo@mlink, tem dia que eu recebo uns 30, 40 e-mails nele, então não dá nem tempo de eu ler, tá? Então, nesse aí, não. Como é só o Pitágoras, aí você tem uma garantia que eu vou te responder naquele dia combinado, beleza? Você não vai passar mais de uma semana sem uma resposta, mais de 2 dias, beleza? Bom, eu coloquei aqui alguns exercícios, tá? E aí eu vou relembrar de alguns conceitos, para relembrar alguns conceitos que nós vimos até agora. Ó, analise a estabilidade do seguinte sistema. Visualmente, pessoal, sem usar o MATLAB, o que vocês acham? Esse sistema da letra A é estável ou não? E por que vocês acham que ele é instável ou não? Pode ligar o microfone aí. Professor, esse é de qual exercício? Porque você vai compartilhar a tela para a gente? Opa, não compartilhei, não? Nossa senhora, desculpa. Rapaz, tem hora que vocês têm que chamar minha atenção aí mesmo, viu? Opa. Então, deixa eu voltar aqui, tá, o Felipe? Felipe Richard. Aqui, ó. Eu fechei o livro de vocês agora, né? Então, a gente estava no ponto 3 aqui, correto? Aí eu fiz o ponto 3, ó. Mostrei a lista de exercício. Aí no tópico 4, ele está falando assim, apresentar o material do MATLAB. O material do MATLAB é aquele zip, que está lá na aula 1. Está escrito assim, práticas do MATLAB, tá? Eu quero que vocês baixem o material, mas no momento certo eu vou indicar alguns diretórios que a gente vai trabalhar. Posso continuar? Beleza, Felipe?
Beleza. Então, olha lá. Agora vamos fazer agora de cabeça, ô Felipe. Aproveitar que você está com o microfone aí. Tá certo? Essa letra A aí é uma função de transferência. Esse sistema ele é estável ou não? Sem usar o MATLAB. Dá um chute. Ele é estável? Ele está perguntando se ele é estável ou instável. Estável. Você acha que ele é estável? Por que você acha que ele é estável? Bom, eu vou responder aqui, tá, ô Felipe? Olha só, vou Pode ser que desenvolver eu isso também tô aqui. curioso. O que acontece? Olha só, quando você calcula uma equação de segundo grau, em x, y igual a x ao quadrado mais 2 vezes x mais 3. Lá na equação de segundo grau, vocês lembram disso, não lembram? Ah, você falou aqui quando dá duas raízes. Não, né? Nós Eu tô temos... ficando... Não, o que acontece? Olha só, eu vou multiplicar x menos 2, que multiplica x menos 4, beleza? Isso vai ser igual. Olha só. Tá vendo que uma maneira, o que você tem que bater o olho é no denominador, tá certo? Esse S mais 1 sobre que multiplica esse S menos 2. Batendo o olho aqui, eu vou afirmar para você que um polo 1 é igual a menos 1. E o polo 2 é igual a mais 2. Acha que é ou não? Se eu pegar essa equação aqui, que está no denominador, ó, e calcular as raízes dela, vão dar esses dois valores aqui. Ó. Por que vocês acham que vai dar esses dois valores aqui? Vem lá da matemática, do segundo grau. Você só inverte, né, os valores. É porque qualquer Você inverte equação o de sinal. segundo grau, quando você faz lá assim, y igual, lá na equação de segundo grau, x elevado ao quadrado mais, vamos pegar qualquer número aqui, tá, pessoal? Menos 10. Isso é uma equação de segundo grau, correto? Na hora que você fizer achar essas equações aqui, na verdade, isso aqui vai dar x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. X menos a segunda raiz. Vocês lembram disso lá da matemática? A raiz 1 e a raiz 2. Isso. É a mesma coisa. Quando você pega isso aqui, ó, esse x menos a primeira raiz, que multiplica o x menos a segunda raiz, na hora que você fizer essa multiplicação, vai dar uma equação de segundo grau. Então, batendo o olho aqui, ó, esse S mais 1. Essa raiz aqui, essa primeira, tem que ser menos 1. Porque se eu pegar isso aqui, ó, vamos pegar, agora eu estou pegando só a equação característica, só o denominador. Q de S igual S mais 1, que multiplica S menos 2. Isso aqui, pessoal, vamos multiplicar lá. S vezes S, esse S vezes S vai dar S elevado a 2, correto? Mais o 1 que multiplica o primeiro S vai dar 1S, correto? Mais, estão acompanhando o raciocínio? Depois, olha lá, mais 1 que multiplica S. Desculpa, é S vezes S dá S2, menos 2S, eu fiz uma confusão aqui. Menos 2S, menos 2S. Deixa eu aumentar o tamanho dessa fonte aqui, só um minutinho. Estou aumentando aqui, tá? Olha só, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou multiplicando, ó, é S mais 1 que multiplica S menos 2. Então, ó, S que multiplica S, S2. S que multiplica menos 2, menos 2S. 1 que multiplica S, mais S. Mais S. 1 que multiplica menos 2, menos 2. Isso é igual. Tá certo? S ao quadrado, S elevado a 2, menos S mais S, deu menos S.
Esse mais 1 menos 2 aqui, tá, pessoal? Eu coloquei errado aqui. Deixa eu fazer de novo aqui. S ao quadrado, menos 2S, mais S, menos 2 que multiplica mais 1, vai dar menos 2. Menos 2, tá? Até aqui tudo bem, né? Esse valor. Então, eu vou fazer agora S ao quadrado, menos 2S mais S, vai dar menos S, menos 2. Então, ó, essa equação aqui, olha lá, S ao quadrado menos S menos 2. Como é que a gente calcula aqui as raízes dela? O S1 é igual menos B, né? Fórmula de Bhaskara, menos B, vou colocar entre colchete aqui, tá? Menos B. O menos B é esse menos 1, concorda? Sim. Menos B, hã? Sim. Então vai dar 1, né? Porque é menos B, o B é menos 1, ó. Né? Então vai dar 1. Então, vou abrir o parênteses aqui, ó lá. Menos B vai dar menos 1. Menos B, mais. A primeira raiz é mais. Raiz de B2. Raiz de B2 aqui, pessoal, vai dar menos 1 ao quadrado, correto? Menos 1 ao quadrado, menos 4AC. Né? Menos 4A, o A é 1 e o C é menos 2. Vai dar menos, com menos vai dar 8, concorda? Então, dentro da raiz vai dar 9. Concorda comigo? Que dentro da raiz vai dar 9? Raiz de 9 vai dar 3. Então, isso tudo aqui vai ser dividido por... É a fórmula de Bhaskara, tá? Dividido por quanto? Então, é menos B mais ou menos raiz de B2, né? Menos 4AC, dividido por 2A, dividido por 2, correto? Isso vai ser igual. Então, menos com menos vai dar 1 no numerador, 1 mais 3, dividido por 2. Vai dar 3 mais 1, 2, 4 dividido por 2 vai dar igual a 2. Então, uma raiz é 2. Bom, eu estou sem o quadro branco aqui, porque tem um quadro aqui que eu comprei, mas ele não chegou ainda. Mas é só vocês fazerem essa equação aqui, ó, e calcular a raiz dela. A primeira raiz deu 2. Segunda raiz, S2 igual. Vou repetir o mesmo processo. Menos B, só que vai aparecer aqui, em vez desse mais, vai ser menos. Então, vai aparecer 1 menos 3 dividido por 2. Isso vai ser igual a quanto? Lá? Menos 3 mais 1 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. A outra raiz é menos 1. Beleza? Então, calculei os dois polos. Um polo foi em 2 e o outro polo foi em menos 1. Então, toda equação de segundo grau, uma maneira de você representar essa equação é x menos o x1, que multiplica o x menos o x2. É que vocês não estão lembrando disso lá, mas a professora de matemática falou isso para vocês um dia. X menos o x1, x menos o x2. Isso aqui é a mesma coisa que você escrever a representação aqui. X ao quadrado mais o bx mais o c. É a mesma coisa. Então, na hora que você bater o olho na equação, na função de transferência, olhando aqui, você vai bater o olho e falar assim, nessa parte da equação que eu selecionei, o polo, qual é o valor do polo aí, Richard, para esse selecionado aí? Nossa, a pessoa, se eu chamar o Felipe, desculpe, ele saiu para tomar água, hein? Você concorda comigo que... Aqui, ó, esse é... Oi? A equação toda é isso, tá vendo? Mas ela está quebrada em duas partes, ó. O valor dos polos não ser o valor das raízes. Isso, exato. Exato. Mas o que eu quero dizer, isso nós acabamos de fazer aqui, ó. Quando você pega x menos o x1, x menos o x2, é a mesma coisa de escrever x ao quadrado mais o bx mais c. Correto? Agora, olhando esse denominador aqui, ó, já que os polos, as raízes estão aqui, ó. Só que você só tem que tomar cuidado com o sinal, tá vendo? Então, vamos colocar aqui embaixo, ó, S mais 1, que multiplica S menos 2. Isso aqui não é a mesma coisa que eu
Aí eu vou colocar nesse formato aqui, ó. Como é que eu faço? S menos. Para eu colocar o menos na frente, tem que aparecer o menos 1. Concorda? Que multiplica. O S menos. Olha lá, o 2 aqui eu não preciso colocar o menos, porque ele já é positivo. Então é 2. Ó. Se eu colocasse entre parênteses, o segundo polo é mais 2. Ó. Acompanhou o raciocínio? Agora ficou mais fácil de ver quem são os polos, não ficou? Olha lá. O primeiro polo é o menos 1, o segundo polo é o 2. Ó. Entendeu aí, ô Felipe? Você vai olhar no denominador. Você vai olhar no denominador. Toda vez que na equação aqui, né, tiver um sinal com menos, na hora que aparecer o menos aqui, é porque esse polo ele está no semiplano direito, porque está S menos 2. Então quer dizer que o polo é 2, ó. É mais 2. Então a parte real dele está no semiplano direito. Esse sistema aí ele é instável. Vamos fazer um teste no MATLAB? É só eu pegar esse sistema aqui, né? Pegar esse sistema e jogar ele lá no MATLAB para fazer um teste com ele. Então, na hora que nós fizemos aqui, deu S ao quadrado menos S menos 2, que eu fiz a conta aqui, beleza? Tranquilo? Então, eu vou calcular essas raízes. Vamos lá no MATLAB, eu vou parar a tela aqui. S ao quadrado menos S. E vou jogar aqui dentro do MATLAB para vocês visualizarem. Não, compartilhei a tela errada, desculpa. Então, MATLAB. Então, olha lá, o numerador. O sistema, pessoal, aquele sistema no numerador, ele está igual a 1. Esse sistema, tá? O denominador dele está igual a equação que nós fizemos, foi qual? S ao quadrado. Então, olha lá, deu 1, menos 1 e 2, e menos 2. Fechei. Então, minha função y é igual transfer function em S, tá certo? Então, tem o num, vírgula, dem. Então, lá, S ao quadrado menos S menos 2. Beleza? Se eu quisesse calcular a raiz aqui direto, ó, se cair na prova lá, por exemplo, fale para mim se esse sistema aí é estável ou não. É uma equação de segundo grau. Você vai ter que resolver essa equação aí e calcular as raízes. Beleza? Qualquer raiz que der, que tiver uma parte real positiva, vai tornar esse sistema aí instável. Então, olha lá. Um polo é o 2. Beleza? E o outro polo é o menos 1. Mas como é que eu faço, calculo a estabilidade desse sistema? Vou aplicar um degrau aqui, ó, no Y. Vou aplicar o degrau. Olha que maluquice que aconteceu com esse degrau aqui que eu vou mostrar para você agora. Eu vou compartilhar e vou compartilhar o gráfico de novo. Olha o que aconteceu. Esse sistema aí é estável, ô Felipe? Olha o gráfico. Os demais aí, pessoal. Esse gráfico aí, ele está te mostrando um sistema estável ou instável? Você aplicou um degrau nele. Era para ele ter ido para qual valor? Estável, é para ele ter ido até 1. Não, assim, se ele tiver algum erro em regime permanente, pode ser que ele não vá para 1, né? Mas você aplicou um degrau unitário nele, lá, e ele está indo para o infinito, tá vendo? A dinâmica dele está completamente errada, tá certo? Então, essa aí é uma outra maneira de você fazer essa análise de estabilidade, beleza? Qual outro comando que eu poderia aplicar aqui? Um impulso. Então, eu vou aplicar um impulso agora na entrada desse sistema, para vocês verem a maluquice que esse negócio fica. Vou compartilhar o MATLAB. Então, ó, a outra função que nós já vimos é a função impulso, né? Fazer esse negócio com os outros olhando, tá, pessoal? Às vezes pode ser meio cansativo, né? Por isso que vocês têm que instalar o MATLAB. Veja bem. Deixa eu compartilhar. Para que eu impulso, olha o que deu aí. Deu um gráfico muito parecido. Eu só não vi se os valores estão lá. Response.
resposta ao impulso. O impulso, pessoal, quando o sistema é estável, ele dá uma pancada e na hora que você tira o sinal, ele volta para zero. E não é o que está acontecendo aqui. Beleza? Bom, então vou voltar aqui à minha tela. Deixa eu voltar aqui para o meu... Há uma coisa interessante de fazer aqui. Ver o lugar das raízes desse sinal. Ver o lugar das raízes. Como é que a gente... Graficamente, a gente pode fazer uma análise de estabilidade nesse sistema. Aí, como é que é o comando? Root é raiz, locus, y. Ele vai procurar, ele vai desenhar graficamente para você. Graficamente, ele vai mostrar como que está o comportamento, a dinâmica desse sistema. Então, eu vou mostrar o gráfico. Então, ó, eu jogo isso lá na prova para você e pergunto assim, fiz o lugar das raízes do sistema e deu esse gráfico aí. Esse sistema, isso representa um sistema estável ou instável? Qual a resposta? Ficou fácil, né, pessoal? Nós acabamos de analisar e vimos que uma raiz é o 2. O 2 está no semiplano direito. Lá positivo. no plano S, ó, isso aqui tá o eixo horizontal e o eixo vertical está aqui, tá vendo? Em zero. Ó. Todo polo que tiver à direita tornou o sistema instável, tá certo? Na hora que esse polo estiver no semiplano esquerdo, o sistema tem estabilidade. Então, esse gráfico aqui está mostrando uma estabilidade para a gente. Então, nós já vimos algumas maneiras de analisar a estabilidade do sistema. Se for uma raiz do segundo grau, uma equação do segundo grau, você faz a conta. Primeiro grau é a equação da reta. Agora, grau 3, grau 4, grau 5, começa a complicar. Mas aí vocês já sabem usar o comando roots do MATLAB, tá? E quando não tinha o computador? Existem alguns métodos. Mais para frente, nós vamos aprender o método Ralph, né? 2 pesquisadores que desenvolveram um método quando não tinha uma máquina de calcular, tá? Mais para frente a gente vai ver isso. Bom, então, vou fechar aqui por enquanto. Vamos voltar lá no nosso... Eu vou disponibilizar esse script para vocês, mas é uma maneira de a gente fazer uma revisão do que a gente viu até agora. Então, tá aí, ó. Letra B eu acabei de fazer com vocês, né? Aliás, agora, essa letra B aí, eu queria perguntar assim, analisa a estabilidade desse sistema. Aí você não está naquele formato de S, né? Você vai ter que calcular as raízes dessa equação, ó. S ao quadrado mais 3S mais 2. Né? Na hora que você fizer o cálculo no caderno, aí você vai descobrir. Quais são as raízes? A equação do segundo grau, então tem que dar 2 valores, tá certo? Aí você vai olhar. Se a parte real de uma raiz dessa estiver no semiplano direito, o sistema é instável. Beleza? Se dos 2 valores estiver no semiplano esquerdo, o sistema ele é estável. Tá? O Y3 da letra C aí, pessoal, o Y3, ele olha lá, Y3 igual 1S ao quadrado mais 1,92S mais 5,96. No MATLAB é bem tranquilo fazer isso aqui, tá? Então, eu não vou repetir não, porque nós já fizemos isso aqui. Esse sistema ele é estável, tá? Bom, o que eu tinha previsto aqui agora, eu vou mostrar aqui como que cria uma função no MATLAB. A lista 2 eu já mostrei para vocês, que foi essa que eu acabei de falar. Na verdade, não é lista 2, não é lista 1. É lista 1, tá? Só tem um negócio que eu queria relembrar aqui, para quem não foi naquelas aulas que eu passei matéria no quadro, eu vou plotar aqui um negócio, que é a função de transferência em malha fechada. Vocês aguentam a mão um pouquinho aí, porque eu vou ter que plotar um outro gráfico aqui para vocês. Estou fechando um pouco de tela aqui, tá? Esse Teams, ele poderia... Bom, não vou reclamar do Teams, não, né? Porque depois ele para de funcionar.
Bom, nossa última aula, pessoal, eu peguei esse bloquinho aí, ó, né? O G de S é a função de transferência direta, que a gente chama em malha aberta. O H de S, eu peguei uma realimentação e está passando por esse bloco que é o H de S. O X de S é a minha referência, é a entrada. Eu não coloquei aqui, mas aqui apareceria o erro, né? O erro está nesse ponto. Esse K aqui, pessoal, toda vez que tiver um K na frente de um G, quer dizer que eu posso multiplicar um K vezes G, tá? Na hora de fazer a função de transferência em malha fechada desse negócio aqui, vocês têm que lembrar que a função de transferência em malha fechada é... Lembra como que era a função de transferência no caderno? Foi uma das últimas coisas que eu passei para vocês. Nós fizemos um desenvolvimento. Bom, mas eu vou deixar vocês dar uma consultada nisso depois, tá? Mas na hora que vocês desenvolverem isso aqui, ó, o G é isso aqui, aqui é o K e aqui é o H. A função de transferência, pessoal, eu vou abrir um quadro branco aqui, vou fazer até um teste nesse quadro branco, que eu instalei esse programa agora. Se eu não conseguir usar, vocês não precisam rir, não, tá? Essa função aqui, pessoal, de transferência, a gente chama de função de transferência em malha fechada. Vou usar a função lápis. Esse F aqui, ó, vou chamar de F, tá? E aquela fórmula lá vai ser K, vai aparecer o K no numerador, K, G no numerador e em S. E no denominador, quem anotou vai aparecer 1 mais, o sinal é mais, tá? K, que multiplica G vezes o H. Bom, eu fiz cometi até um erro aqui, é em S, tá? E aqui é em S também. Essa é a função de transferência em malha fechada, tá certo? Então, lá nas deduções, no caderno de vocês, tem a dedução da função de transferência em malha fechada. No livro texto de vocês também tem, beleza? Mas batendo o olho naquela figura, você tem que lembrar sempre disso. Não é, né? A forma da função de transferência vai ser isso aí, ó. Aqui o H é a realimentação, o G é o que está aparecendo é a planta, o K aqui é um controlador, tá? A gente diz que é um ganho que a gente vai aplicar no controlador. O que seria um ganho, né? Por exemplo, se for um controle de nível, esse K aqui vai ser o quanto você tem que aumentar ou diminuir a vazão, de maneira que o nível fique no valor que você quer, beleza? Então, essa função aqui é função de transferência usando a malha fechada. Bom, vou finalizar aqui essa tela aqui. Dúvidas aí, pessoal, na função de transferência malha fechada? O horário está meio apertado aqui também, né? Então, eu vou continuar. Desculpa, 9h25. Eu falei que o horário está apertado, mas, na verdade, é o meu contador aqui que está dando... Eu achei que fosse 9h40, mas não é não. Bom, então eu vou parar de compartilhar essa tela. Lá na apostila de vocês, então, fiquem bastante atentos, tá? Onde ele tem a função de transferência em malha fechada e onde ele tem a função de transferência em malha aberta, tá bem? Por que eu estou dizendo isso? Porque pode acontecer de uma função de transferência em malha aberta, você fez a análise da função de transferência em malha aberta e o sistema deu um instável. O sistema deu um instável. Só que na hora que você fechou a malha, na hora que você fechar a malha, vai dar outra função de transferência. E essa função de transferência em malha fechada, ela pode, né, na hora que você fizer a análise, pode ser que ela dê estável. Né? Imagina, o sistema está dando problema. Aí você fechou a malha, colocou um H lá do jeito que você quer, gerou uma nova função de transferência. Essa nova função de transferência que você está gerando é para que o sistema não fique instável mais, tá?
Então, na hora de fazer análise de estabilidade, uma coisa importante que você tem que perguntar é: essa função de transferência é a função de transferência da malha aberta ou da malha fechada? Porque vai aparecer uma equação em S, tá? E não necessariamente ele vai falar que é S, vai ter lá um S mais 1 no numerador, um S elevado ao cubo, mais um valor em S, por exemplo, mais um C, uma constante. Mas é muito importante que você pergunte: essa função de transferência é em malha fechada? Essa função de transferência é em malha aberta? Tá certo? É muito importante que a gente tenha esse conhecimento e essa análise. Bom, tá? Para vocês aí. Agora, nesse script nosso aqui, uma coisa que eu coloquei aqui dentro do MATLAB, como é que a gente cria uma função? Eu anotei isso aqui em algum lugar. Apresentar material, tá? E mostrar para vocês como é que eu crio uma função dentro do MATLAB. Bom, primeiro eu vou parar de compartilhar essa tela. É a última coisa, tá? Mais 5 minutos, 10 minutos a gente está terminando. Bom, lá na aula 1, no material de vocês, eu publiquei um material de MATLAB. Deixa eu olhar aqui com calma. E esse material de MATLAB tem lá uma pasta, nós fizemos um... Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, na área de trabalho mesmo. Vou criar uma pasta aqui, só um minuto. Pitágoras. C, dois pontos. Bom, esse arquivo, pessoal, quem não tiver baixado, está escrito assim, MATLAB Prática. É o que eu vou explicar aqui agora. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, eu vou lá, vou compartilhar agora. Bom, peguei aquele arquivo zip e descompactei ele. Tá? Dentro da apostilas tem lá eu separei esse arquivo zip lá em apostilas MATLAB, tá? E depois tem práticas MATLAB, porque o AVA ele não suporta arquivos acima de 20 MB. Beleza? Cada diretório desses aqui tá mostrando uma coisa. Tá certo? Então, por exemplo, no primeiro módulo tem alguns exemplos, gráfico com título, seno, subplot, nós fizemos isso aqui no primeiro laboratório. Roteiro, tem um roteiro introdução. Esse roteiro introdução, ó, quem tiver com dificuldade no MATLAB, em casa vocês vão pegar esse roteiro e fazendo ele passo a passo. Então, olha lá, criando variável. Como é que define uma variável dentro do MATLAB? Ó? Apagando variáveis. Aquele apagar, na verdade, é aquele clear all que a gente executa, né? Mas olha só, na hora que eu rodar esse script aqui, ele vai criar a variável w e m. Eu posso usar um clear w, um clear y, ele apaga só aquela variável da memória, tá? Então aqui ele vai mostrando passo a passo para vocês, né, o plot. Depois vocês podem, né, executar isso aqui. Estava doido para esse MATLAB funcionar, que aí eu ia colocar vocês aí para fazer esse roteiro e ia ficar aqui, tomando uma água, tomando um café tranquilo. Mas ele não funcionou, estou tendo que trabalhar aqui direto. E vocês olhando aí. Mas é porque ficar olhando fica meio chato, né? Aí vou pedir desculpa para vocês aí, tá? Mas todos esses passos aqui, ó, até o finalzinho, né? Como é que você roda um script para ele pedir um determinado valor, olha lá. Ano igual, a função input. Digite o ano do seu nascimento. Ano atual, digite o ano atual. Aí ele calculou a idade da pessoa em ano. Sua idade aproximada é. Então, se vocês fizerem isso aí com calma, vocês vão aprender muito aí do MATLAB, tá? Nós não vamos ter tempo de ver tudo, né? Mas vocês em casa podem deitar e rolar aí para ver isso aí.
Eu não sei qual tela que vocês estão vendo minha aqui que está compartilhada. Nossa, eu cometi um erro aqui, desculpa. Aqui tá uma cheia de pasta. Não, é porque eu tenho que compartilhar, né? Desculpa, peraí um minutinho. Peraí, eu tenho que compartilhar o arquivo. Na pasta introdução, veja bem, lá na pasta introdução, ó, eu abri esse arquivo aqui, ó. Então, o que eu estou dizendo, ó, ele tem uma explicação aqui mais detalhada, tá vendo? Então, depois vocês podem pegar aqui e ir lendo passo a passo. Então, se eu rodar esse script aqui, ele calcula a raiz quadrada do x, tá? Depois, olha lá, como é que eu apago a variável da memória? Se eu rodar esse script, ele vai guardar x e y na memória. Depois, olha lá, ele está te mostrando como é que você usa o clear. Clear all apaga todas as variáveis da memória. CLC limpa a tela. Então, vocês podem rodar ele aí depois com calma, tá vendo? São vários passos. Até chegar no plot, né, na função plot. Então, depois vocês podem dar uma lida ali com calma, beleza? Inclusive, eu vou no meu canal lá no YouTube. Eu criei um canal no YouTube chamado MLink. Estou publicando material de PSCAD e vou publicar de MATLAB também. Eu vou comentar cada diretório desse fazendo as videoaulas, né? Como eu estou na quarentena agora, já que eu tenho que fazer isso, eu vou fazer de uma vez só e publicar lá, beleza? Bom, aí, cada diretório desses aqui, então, pessoal, tem um roteiro desse, que você pode praticar em casa, tá? Recomendo que vocês façam isso, tá? Porque muitas vezes na graduação a gente não faz esse negócio direito, depois chega lá no mercado de trabalho, toda hora a gente fica apanhando disso aí, tá? E tendo material também, você sabe onde que o material tá, você pode ir lá depois e consultar, beleza? Bom, vou ter que parar a tela e compartilhar de novo, para a gente ir para aquela pasta, voltar para aquele diretório. Tranquilo aí, pessoal? Então, olha lá, introdução, if else, switch, do while, isso aqui eu já expliquei para vocês. Mas tem um negócio muito importante aqui, pessoal, que é esse de... Como é que eu declaro uma função dentro do... Tem dois arquivos aqui, ó. Esses dois arquivos têm a extensão M. Extensão M, tá? Então, se eu vier aqui, vou abrir os dois arquivos aqui com edit. Olha só. Vou abrir com... Olha o que ele escreveu aí, pessoal. Function, perímetro, olha lá, função, em inglês, tá? Perímetro, aí ele está recebendo dois parâmetros, o lado 1, lado 2, lado 3 e lado 4, tá? E o resultado, ele está colocando entre colchete, tá vendo? Resultado e segundo. E aqui dentro ele está fazendo uma conta lá. Perímetro. Ele pegou o lado 1, mas... Não atualizou ainda não. Não, desculpa. Então vamos esperar. Vamos esperar, peraí, vou de novo. Só um minuto. Só um minuto, peraí. Atualizou aí? Ainda não. Beleza. Aí, ó, foi. Foi? Beleza. Então, olha lá, esse nome aqui, pessoal, o objetivo meu é criar uma função chamada de perímetro, tá? Perímetro. O primeiro valor é o lado 1, o segundo valor é o lado 2, o terceiro é o lado 3 e o quarto é o lado 4. Não tem ponto e vírgula, tá vendo? Aqui, ó. Beleza? Aí eu fiz soma igual lado 1 mais lado 2 mais lado 3 mais lado 4. Aí eu fiz soma, esse soma aqui, ó. Perímetro é a soma dos lados, não é? Então, eu vou colocar assim, ó, resultado igual... Desculpa. Esse soma... Aqui, ó. Vou fazer essa função só com um parâmetro primeiro, que eu acho que eu fiz... Estava explicando isso em outro momento. E aí pode ser que fique confuso. Veja bem, quando eu rodar isso dentro do MATLAB, pessoal, eu vou jogar isso aqui, ó. Na hora que eu chamar essa função com esse nome soma e passar 4 números para ele, ele vai reconhecer que isso é uma função do MATLAB. E o resultado, ele vai jogar na minha variável aqui que eu vou chamar de soma.
Vamos ver se eu vou conseguir. Eu vou copiar e colar isso aqui dentro do MATLAB primeiro, tá? Vou parar essa tela aqui. Observem aí, tá? E aí agora eu vou compartilhar o MATLAB. Só um minuto, tá? Depois, fazendo em casa, é mais fácil. Eu vou dar um CLC na tela, um Clear All e um Close All, que é para fechar todos os gráficos. Eu vou fazer isso aqui. Ó. A função que eu mostrei para vocês agora, correto? Enter. Bom, o que acontece aqui, pessoal? Eu não posso colar isso aqui direto. Eu até achei que eu pudesse, mas ele está falando que eu não posso. Na verdade, esse texto aqui tem que estar dentro do arquivo, tá? E na hora que eu tiver um outro script no mesmo diretório, chamando a função perímetro, passando 4 parâmetros, eu vou conseguir usar essa função. É igual, por exemplo, a função seno, sqrt, já é uma função do MATLAB. Então, olha lá, ele fez lá, deu 3.1623, tá? O que eu quero, na verdade, é criar uma função, né, que eu consiga usá-la, beleza? Então, se eu pegar esse texto aqui, salvar no arquivo, normalmente eu vou salvar como perímetro.m, tá? Então, se eu tiver um outro script no mesmo diretório e chamar perímetro.m, ele vai conseguir chamar, eu vou conseguir passar os parâmetros e usar aquela função, tá? Então, eu vou ter que fazer um negócio aqui. Ó, eu vou apontar o MATLAB. O que eu vou fazer aqui? Ó? A tela está compartilhada aí com vocês. Eu só vou apontar para o mesmo diretório. Eu colei aqui o diretório onde estão aquelas duas funções. Observe que está aparecendo aqui perímetro, M, e o testar. Tá? Então, se eu chamar aqui, dentro de parênteses, x igual perímetro, passar o primeiro parâmetro, entre 2, 3, 5, 1. E deu um Enter. Ele está me dizendo, ó, o que ele fez? Ele pegou o primeiro parâmetro que eu passei, que é 2, mais 4, 6, mais 5, 11, mais 1, 12. E o resultado ele guardou nessa variável x aqui. Ó. Olha lá, o x está com o valor 12. Então, essa função foi declarada dentro desse arquivo aqui, ó, .m. Essa função testar, se eu abrir, eu vou pegar... O que tem dentro da função testar aqui? É uma chamada dessa função que eu acabei de mostrar para vocês. Então, olha lá, se eu rodar ela aqui, vai dar errado, pessoal. Então, olha lá, a função testar está desse jeito. Apareceu a tela para vocês aí, mostrando o perímetro igual a 10, 5, 2, 1. Apareceu com 2 parâmetros? Sim. Bom, o que ele está dizendo aqui? Como a função perímetro retorna apenas um parâmetro, ó, olha lá, essa função perímetro aqui, do jeito que eu mudei, olha lá, aqui ela está retornando 2 parâmetros. Ela tem 4 argumentos. Aqui dentro ela está atualizando 2 variáveis. Ó. Primeiro é soma, somou os 4 lados e jogou nessa primeira variável soma. Aí eu passei soma para a variável resultado. Aí ele colocou o resultado do colchete aqui, está sendo a primeira variável. E segundo, ela pegou o lado 2. Não faz sentido, na verdade, ter... Eu fiz isso aqui só para mostrar como que eu retorno 2 parâmetros. Né? Se tivesse só assim, ó, eu estou dizendo para ele que foi algo que nós acabamos de testar. Ó. Soma, perímetro, lado 1, lado 2, lado 3 e lado 4. Soma igual a lado 1 mais lado 2 mais lado 3 mais lado 4. Eu acabei de rodar isso aqui. Então, eu vou executar, salvar essa função. E aí, o arquivo testar.m está chamando perímetro, passei 4 parâmetros. E aí eu vou falar assim, resultado, minha variável R igual.
Aí estou mandando imprimir o R. Então, se eu mandar rodar esse script aqui, ele clica com o botão direito nele e dá um executar. Ah lá, ele calculou 18. Beleza? Então, desse jeito que eu declaro função dentro do MATLAB. Você pode criar uma função para fazer cálculo matemático, receber parâmetros, e aí depois você vai melhorando isso aí, tá? Eu fiz aqui perímetro, né? Olha lá, lado 1, lado 2, lado 3, lado 4. Só para ilustrar aqui como é que eu retorno dois parâmetros, eu vou colocar um y igual, vamos supor que eu quero a soma e eu quero a multiplicação de todos os lados. Lado 1 vezes lado 2 vezes lado 3 vezes lado 4. Estão entendendo a lógica? Aí eu vou colocar esse y aqui, ó, vírgula y. Quer dizer que lá na hora que eu chamar a função, a variável que eu colocar primeiro vai receber a soma. E a variável que eu colocar por segundo vai receber a multiplicação. Vou colocar aqui, multiplicação. Multiplicação. Então, essa variável multiplicação aqui vai ser a multiplicação dos valores aqui, ó. Beleza? Que eu acho que aqui ficou mais claro, né? Essa função aqui eu chamei de perímetro, né? Mas vamos supor que vou mudar o nome dela aqui de matemática. Aliás, figura. Figura, tá? Então, só para não confundir com o conceito de perímetro. Então, esse figura aqui, pessoal, eu vou vir aqui na variável testar agora e vou mudar aqui agora para figura. Agora, eu não posso passar esse R aqui só desse jeito mais. Porque a função, ela retorna, vai dar erro lá. Na verdade, eu mudei o nome lá do arquivo para figura, né? Então, eu tenho que mudar aqui também para renomear para figura. O nome do arquivo tem que ter o mesmo nome da função. E aqui no figura, se eu rodar agora, ele vai dar errado. Por que ele vai dar errado? Só para me sacanear, ele deu certo. Na verdade, se eu quisesse pegar a multiplicação, eu não estou colocando uma variável, tá vendo? Para eu pegar o valor da multiplicação, eu tenho que colocar o m aqui, ó. Né? Que lá dentro da função ele está somando, o primeiro argumento vai vir para esse R. E a multiplicação dos lados vai vir para esse M. Então, se eu mandar ele executar agora, se eu vier aqui no M, ó, 10 vezes 5 deu 50, vezes 2 deu 100. Vou mudar aqui, ó. Se eu mandar executar de novo, o M deu 300. Tá? Então, nesse diretório, pessoal, ele mostra para vocês como que você declara uma função. Por que a função ela é útil para a gente, né? Porque você pode usar ela, reusar ela quantas vezes você quiser. Qualquer lugar do seu programa, você pode falar, opa, fiz uma função ali que calcula o imposto de renda. Aí você vai lá, põe a função, passa os parâmetros e não precisa ficar reescrevendo ela toda hora. Tá certo? Bom, vou parar de compartilhar aqui minha tela do PSCAD e vou compartilhar minha tela. Aliás, não vou compartilhar tela nenhuma. Rapaz, eu falei tanto aqui que eu nem sei como que eu faço aqui agora, viu? Para aumentar minha tela aqui, mas acho que nem precisa, né? Bom, pessoal, agora pode habilitar aí o microfone de vocês. Eu não sei como é que eu volto aqui para a reunião, viu, cara? Como é que eu entro aqui com tela maior aqui de novo, né? Aí, beleza. Bom, 9h45. Estou à disposição aqui para tirar dúvida de vocês, né? Que quiserem me perguntar. Daqui a pouco eu vou encerrar a gravação da aula, tá? E esse vídeo ficou um vídeo de quase 2 horas. Cara, como é que eu vou subir esse negócio para o YouTube amanhã? Vocês não imaginam a loucura que é o tempo que demora para subir esse negócio, tá? Podem habilitar o microfone de vocês, podem fazer perguntas aí. 15 para as 10, ainda dá um tempinho para a gente tirar dúvida. Quem não tiver nenhuma dúvida, tá, pessoal? Um abração, boa noite para vocês, se cuidem. Ah, tá, e não esqueçam, tá? O que eu pedi mesmo para vocês mandarem para o meu e-mail, valendo 200 pontos? Até esqueci. Ah, o roteiro prático. Ah, tá. Aquele roteiro prático, pessoal, pode ser que vocês não consigam fazer ele todo, tá? Vamos fazer o seguinte, valendo 200 pontos, vocês vão pegar a lista 1
Tá? A lista 1 que eu coloquei, porque os exercícios aqui vocês foram vendo, vocês conseguiram acompanhar, né? Como é que eu fui fazendo. E vocês vão fazer até o exercício. Deixa eu olhar aqui, tá? Só para depois vocês não reclamarem. Vocês vão mandar para mim os primeiros. Deixa eu só olhar aqui quais são os primeiros. Até o exercício 6 vocês conseguem fazer, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Basicamente, vocês vão usar a função roots. Vocês vão usar a função rlocus, tá? E na medida que vocês estão estudando lá no AVA, ele vai explicando algumas funções para vocês, né? Aí o que vocês vão apenas pegar isso aí, colar no Word, vai colando nos gráficos. Onde ele estiver perguntando assim, o sistema é estável? Aí você vai falar, não. Você escreve lá, sim, tá? Até o exercício 6, a lista 1. Só que vocês precisam passar isso para mim, vamos combinar, até terça-feira, quarta, no máximo, tá? Porque quinta e sexta-feira é o dia que eu separo para as coisas do Pitágoras. Na quinta-feira eu vou lançar esses 200 pontos. Beleza? Então, até lá. Opa! Oi. Ah, rapaz. Eu vou tentar, tá? Eu vou tentar. Mas o que que acontece? Tem um jeito aí que tem como rodar uns scripts de MATLAB online. Até o exercício 6, você não precisa do MATLAB para resolver, não, tá? Só do lugar das raízes. Eu vou colocar ele subindo aqui. Na hora que ele terminar de subir, eu mando o link, mas são 8 gigas. Vocês acham que todo mundo é igual vocês que moram na capital aí? Capital, a internet é um foguete, cara. Aqui no interior, meu filho, aqui na Vila Samarco, eu tô distrito de Ouro Preto. Colocar um arquivo de 10 mega outro dia aqui, 20 mega para subir aqui, o negócio ficou 2 horas. Na hora que eu acordei no outro dia, tinha dado errado em 99%. Ferrou tudo, cara. Que a noite inteira com a dor de cabeça. O Breno até riu aqui, né? Porque o Breno mora em Mariana. Na verdade, eu contratei, a empresa vai vir instalar uma internet de 50 mega aqui para mim. Mas ela falou que como está em quarentena, aí eles não podem vir agora. Então, já está meio parado. Mas enfim, pessoal, eu vou subir o arquivo, deixar ele subindo aqui, tá certo? Esperar meus sobrinhos ali dormir ali, porque senão eles me matam. Senão eles não conseguem fazer mais nada. Tem alguma dúvida aí, pessoal? Ô, Geraldo, Querem perguntar alguma falou também em relação ao primeiro encontro e tal, só que no primeiro encontro eu não estava matriculado na matéria, não tinha liberado o portal, então esse primeiro encontro eu nem compareci na aula. Você falou Tá. que já gerou 200 pontos esse primeiro encontro? Esse primeiro encontro, 200 pontos, foi na verdade o seguinte: o exercício que o pessoal fez foi simular um sinal trifásico da rede elétrica. Eu vou colocar ele lá, prática 1, e colocar o enunciado. Aí você gera ele lá para mim, faz o que foi pedido, e aí você me manda, porque aí eu retifico a nota, você, assim como os demais, tá? Eu também não fiz isso, não. Não tava nem ciente disso. Beleza. Então, é prática 1. A prática 1, vocês vão, então... Eu vou escrever o arquivo, e aí vocês olham lá e façam, tá? Ok. Beleza? Que é muito importante, porque tem um defasamento entre o sinal, entre a fase A e entre a fase B, e aí eu expliquei e mostrei para o pessoal como é que faz isso lá, tá bom? E aí, assim que tiver lá, eu vou mandar uma mensagem para vocês, ó. Olhem lá, porque o roteiro da Praticão foi publicado. Quando vocês me entregarem, eu retifico, peço para a Meire retificar a nota. Beleza, pessoal? Beleza. Tranquilo. Querem dar alguma sugestão aqui, moçada? Infelizmente, esse encontro à distância, né? Nós estamos aprendendo com ele ainda. É novidade para mim também. Esse exercício do sistema trifásico é o mesmo que o senhor passou lá para a aula de quinta-feira de sinais, não foi? Na aula de sinais? Não, Você mas na passou aula um de exercício sinais desse você... também de MATLAB, de sistema Não, lá é trifásico. pescagem. Não, quem que está falando? Edson. O Edson. Lá no Sinais, vocês vão simular o sinal com PSCAD. É que você passou alguma coisa parecida lá do sistema trifásico também na primeira aula, que foi no laboratório.
Mas lá no... Veja bem, lá no Sinais e Sistemas, vocês vão montar um sistema elétrico, tá? Vocês vão colocar uma fonte e vão colocar uma resistência, aí vocês vão simular o sinal. Só que vocês vão simular o sinal no PSCAD, entendeu? Entendi. Tá? Aí, você viu as videoaulas que eu mandei, mostrando o PSCAD? Não vi ainda não. Eu vou acessar. Aqui ontem acabou que eu não consegui participar da aula. Tudo bem, tudo bem. Mas assim, o PSCAD é um software que você desenha o sistema elétrico e ele vai simular, beleza? Depois que você instalar o PSCAD e estiver funcionando, aí o que eu estou pedindo aqui em teoria de controle, vocês vão usar o MATLAB. Nós usamos o MATLAB. Lá no Sinais e Sistemas, o software que está sendo utilizado é outro, é o PSCAD. São escopos diferentes, entendeu? Até gostaria de abordar os dois aqui, mas não dá tempo. O objetivo nosso é focar em teoria de controle. Beleza? Ok. Tá bom? Qualquer dúvida também tem o WhatsApp, né? Tem o e-mail, pode mandar lá para mim, beleza? Mas o objetivo lá nas Sinais e Sistemas, primeiro é que vocês instalem o PSCAD e depois simule o primeiro sistema. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida? Opa, eu não estou ouvindo. Ou é algum ruído aí? Achei ruído. Ruído, né? Então tá bom, pessoal. Boa noite para vocês. 9h52, tá bom? Um bom final de semana aí. Vamos tocar no barco aí. Mas lembrando, tá, pessoal? Não deixa a matéria acumular, não, tá? E o AVA, é um outro detalhe. Nós estamos terminando a unidade 1. Semana que vem eu vou lá na unidade 1 e vou olhar qual percentual, quantos por cento o aluno terminou. O percentual que ele tiver terminado, eu vou jogar com uma nota de 200 pontos do AVA. Beleza? Então, quem tiver com problema de acessar, já dá uma olhada nisso aí. Então, boa noite, pessoal. Um abraço para todo mundo aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite.